Olá, boa tarde a todos, muito bom dia, boa noite, de onde vocês estiverem nos acompanhando. Eu me chamo Daniela Oliveira, serei vossa docente, né, nessa disciplina de atendimento pré-hospitalar, o APH, para o curso técnico em guia de turismo, certo? Preparei aqui nesse primeiro vídeo um momento onde nós destacamos alguns pontos de lesões, né, lesões físicas, e também, no caso da parada cardiorrespiratória, certo? Pontos que nós discutiremos com mais detalhes em nossas aulas síncronas, tá? Espero que todos tenham um bom proveito desse momento. Eu irei iniciar aqui o compartilhamento da nossa tela. Bom, então estamos iniciando nossa disciplina de 30 horas com esse vídeo aula, certo? Que estará disponível online para vocês, aqui pelo YouTube da Certec. Bom, como eu havia comentado, nós estamos tratando aqui, né, de questões, né, que envolvem as vítimas de traumas, né, mais especificamente as lesões ósseas, né, lesões articulares, e também a parada cardiorrespiratória, certo? Bom, a avaliação da nossa disciplina, né, será de forma constante, através da frequência, da interação que vocês terão, da pontualidade e do desenvolvimento de conhecimento técnico-científico. E como nós vamos avaliar esse conhecimento desenvolvido por vocês. Nós teremos nossas aulas, né, com registro de frequência, e teremos também uma primeira atividade que será realizada durante a aula síncrona, certo? Que se refere ao envio, perdão, essa primeira atividade, ela ocorrerá através do envio de uma atividade, né, através do conteúdo da unidade 1, que se trata justamente desse momento introdutório sobre o que rege, né, o socorro no Brasil, a atenção pré-hospitalar, né, em que qualquer indivíduo leigo pode, né, conceder a uma vítima, certo? No segundo momento, né, a segunda atividade, né, já na unidade 2, na nossa segunda aula síncrona, nós teremos aí disponibilidade, né, para resolução de um questionário online, certo? Sobre o conteúdo tratado na unidade 2. A nossa avaliação regular seguirá os mesmos moldes do questionário online, né? Se tratará, né, novamente de uma prova online, né, de 10 questões. E para recuperação, para reposição de notas, nós teremos também um questionário online. Bom, de uma forma bastante introdutória, né, e resumida, eu gostaria de tratar com vocês sobre o que é o atendimento pré-hospitalar, certo? O APH, né? É só o médico, é só o enfermeiro que pode realizar? Né? Eu já vos digo que não, certo? Qualquer indivíduo, né, com habilidade para tal, com os materiais necessários, pode socorrer uma vítima antes do socorro hospitalar, né, chegar, que nós chamamos de suporte avançado, né, através da SAMU, né, das ambulâncias, certo? Então, a PH, né, basicamente são os primeiros socorros, né, acredito que essa seja uma expressão que você já tem ouvido falar com mais afinco, né, primeiros socorros, certo? São aqueles auxílios imediatos, né, provisórios, eles serão substituídos, prestados, né, até que se aguarde o socorro médico. O socorrista, a pessoa que presta esses primeiros socorros. Então, não necessariamente precisa ser alguém treinado, um bombeiro, né? Não necessariamente precisa ser alguém com um curso específico, mas alguém que se sinta, né, habilitado para prestar esses socorros. Muito importante ter seriedade e respeito nessas premissas básicas do APH. Quando se está lidando com vidas, né, um fator, né, que não deve ser desprezado em hipótese alguma é o tempo, tá? Então, quanto mais rápido você raciocinar, mais rápido você agir, tá? Não esquecer, né, de ligar, né, para o socorro hospitalar, no caso que rege aqui no nosso país é a SAMU, para prestar esse atendimento, né, móvel. Então, não esquecer de ligar e aí sim prestar os seus primeiros socorros à vítima. Para deixar claro, né, nós temos alguns pontos aqui bastante
interessantes, né, que dizem respeito a conceitos, certo? Que é muito importante você ter essa ideia, né, fixa da diferenciação desses conceitos, tá? Aí nós temos o conceito de emergência, né? O que seria emergência? É aquele estado mais crítico possível de uma vítima, certo? Em que ela precisa de atendimento imediato, ela não pode aguardar nem 1 minuto, nem 10 segundos, tá? Nós temos aí alguns exemplos, as hemorragias, né, mais graves, são divididas aí em classes, nós temos classe 2, 3, 4. O acidente vascular encefálico, né, conhecido como derrame, né, o infarto, o infarto, que é um tipo de parada cardiorrespiratória, né, nós temos outros tipos, né, o indivíduo ele pode ter uma parada cardiorrespiratória por afogamento, por engasgamento, né, que é a asfixia. Então, são socorros que precisam ser executados o quanto antes. Urgência, né? Urgência, o que se trata a diferença aí primordial. A urgência também é um estado grave, né? Que necessita de atendimento médico também, porém, pode aguardar algumas horas ou até alguns dias, dependendo do caso, tá? Nós temos, por exemplo, lesões como a contusão, né? A contusão é uma pancada, né? Que você leva, né? Deixa ali aquele hematoma rocheado no local. Então, é um exemplo, né, de uma lesão que necessita de urgência no atendimento. Entorses, que é aquela torção, né, de punho ou de tornozelo, que causa ali uma lesão nas fibras musculares. E a hemorragia de classe 1, que é uma hemorragia menos grave do que as demais, tá? Nós temos aí também enxaquecas, crises de pressão alta, né, mas até certo limite, em que o indivíduo ele pode aguardar por um atendimento. O acidente, né, é um fato que resulta de pessoas feridas ou mortas e que necessita de atendimento. Já o incidente é um fato também, ou evento desastroso, do qual não resultam pessoas mortas ou feridas, mas que pode oferecer risco futuro, né? Por exemplo, uma queda de uma rede elétrica, né, de uma fiação. Não necessariamente ele está causando vítimas naquele momento, mas ele precisa, né, de uma forma urgente ser resolvido para que não venha a ocorrer, né, um acidente. Sinal, né? A gente ouve muito falar, uma pessoa está com sintoma de uma pressão alta, a pessoa está com sintoma de febre, né? O que seria o sinal, então, né? O sinal é a informação que eu observo na vítima, certo? Eu percebo que ela não está respirando. Isso não é um sintoma, é um sinal, porque eu estou observando como socorrista. Já um sintoma é a informação que a vítima vai lhe prestar, né? Ela vai dizer, eu estou com dor de cabeça, né? Eu estou com dor na perna, eu estou com enjoo. Então, esses são sintomas, né? A vítima está lhe oferecendo essas informações. Bom, falando de lesões traumáticas, né? Desses traumas iniciais, né? Eu trouxe três imagens aqui para vocês, né? Para destacar a luxação, a entorse e a contusão, né? A luxação trata-se dessa primeira imagem aqui que vocês estão vendo à sua esquerda, que é o deslocamento, né? O que chamam bastante de sair do lugar, né? Mas é um deslocamento entre uma articulação e outra, né? Pode ocorrer no quadril. A gente conhece bastante a do ombro, né? Que acontece com algumas pessoas, né? Esse deslocamento da articulação do ombro, né? E aí precisa de atendimento, é uma urgência, precisa ser encaminhado para que o médico, né, num centro cirúrgico, realize, né, a colocação, né, o encaixe dessa articulação de volta. A entorse, né, como o nome sugere, é uma torção, né, que acontece com frequência, né, no tornozelo, quem usa salto alto, né, tem essa torção, né, e que imediatamente ela causa bastante dor, ela vai causar um inchaço no local e, às vezes, né, ela pode deixar aquela marca, aquele hematoma, né, roxo no local, né, que vai desaparecer com os dias. Isso ocorre porque ela rompeu tendões, né, rompeu ligamentos, rompeu ali aquelas fibras musculares. As fibras musculares são as junções entre um músculo e outro, né? Nosso corpo é coberto de músculos, né? Ossos, músculos, e esses músculos se conectam através dessas fibras, né, que vocês estão vendo aqui na imagem abaixo,
né? Essas fibras rompidas, né? Porque houve a torção e elas literalmente rasgaram, né? E a contusão é a famosa pancada, né? Aquele encontro, né? Ali onde tem o extravasamento de sangue, né? O rompimento de pequenos vasos e também causa dor, causa inchaço, certo? Para todos esses contextos, né? Muito importante um primeiro atendimento com bastante atenção, no caso envolvendo compressas frias, né? Colocar gelo, né? Enrolado em um pano no local para reduzir a dor, reduzir o inchaço. No caso da luxação, assim como a fratura, imobilizar, né? São todas técnicas que nós vamos detalhar, né? Mais a fundo no próximo vídeo e também nas aulas síncronas, tá? Estamos trazendo aqui nesse primeiro momento alguns conceitos, certo? Uma pequena revisão desse momento, desses casos traumáticos e também de parada cardiorrespiratória. E um outro caso de lesão, né, bastante comum, são as fraturas, certo? E a fratura, conceitualmente, nada mais é quando um ou mais ossos do corpo se partem, né? Eles quebram, né, literalmente. E aí nós temos, né, as fraturas expostas, como vocês podem ver aqui à esquerda, em que o osso ele ultrapassa a pele, né, e ele fica exposto. E as fraturas fechadas, né, em que houve rompimento aí do osso, mas ele fica ali, né, dentro dessa estrutura, né, de pele, de músculo, ele não rompe, né, essas estruturas. Certo. Falando de um conceito, né, de uma situação, né, que tem várias nomenclaturas aí, né, que pode ocorrer, a primeira causa de morte, né, no nosso país e também no mundo, é a parada cardiorrespiratória, justamente por ser uma emergência súbita, né, geralmente, onde não se espera, onde o tempo para atendimento é mínimo, né, para o atendimento inicial. Então, muito importante ter uma ideia desses conceitos e saber, né, realizar o procedimento correto antes do atendimento hospitalar chegar. Então, a parada cardiorrespiratória, né, falando a nível do nome, né, desse conceito, é quando o coração, né, cardio, né, vem de coração e respiratória, se refere aqui aos nossos pulmões, né, o movimento dos nossos pulmões de respirar. Esses dois mecanismos, né, esses dois órgãos param de funcionar. Ou pode ser primeiro os pulmões, depois o coração, ou vice-versa, né? Houve essa parada completa. Então, essa vítima necessita de cuidados imediatos, né, para que ela consiga chegar ao hospital com chances de sobrevida, certo? E o coração, né, é quem envia o sangue para todo o nosso corpo, o sangue oxigenado, que retira esse sangue ruim do nosso corpo, né, que é o sangue que está nas nossas veias, e manda para os pulmões. Então, houve essa parada, então todo o nosso corpo vai estar comprometido e logo entrará em colapso. E aí, o que seria, né? O que causa essa parada cardiorrespiratória? Nós temos diversas causas, né? Como eu falei no início do vídeo, afogamento, asfixia, infarto, né? O pessoal chama, né, de ataque cardíaco, sufocamento, várias situações que ela pode ocorrer, tá bom? Hemorragia, né, onde ocorre a perda de sangue ali desregrada, né, chega um ponto em que o coração vai parar, os pulmões também vão parar. Então, nós temos 3 sinais clássicos, sinais porque você vai observar na sua vítima, tá? São sinais clássicos, né? Não há dúvida de que essa pessoa teve uma parada cardiorrespiratória, e muito importante identificá-los, tá? O primeiro deles é a inconsciência. Você vai chamar, a pessoa vai falar com ela, ela não vai lhe responder de forma alguma, não vai balbuciar nada, ela não vai ter nenhum sinal de fala ou de movimento corporal. A ausência de respiração, tá? Como é que você vai observar? Né? Se você observar uma pessoa aqui do seu lado, você vai ver, né? Observe ela sem dizer nada para ela. Você vai saber que ela está respirando, porque você vai estar observando o movimento do seu peito e do seu abdômen, né? Os seus pulmões enchendo e secando. Então, todos nós fazemos esses movimentos. Algumas pessoas mais leve, mais discreto, outros, né? De uma forma mais expressiva, né?
na vítima de parada cardiorrespiratória, ela não vai ter esse movimento, certo? E a ausência de pulso central, certo? Na nossa aula síncrona, nós vamos aprender sobre os pulsos, mas de já, né, eu já adianto para vocês que o pulso que precisa ser avaliado, né, o pulso carotídeo, certo? Que se refere à carótida, uma artéria que fica aqui, ó, do lado da nossa garganta, do lado da nossa traqueia. Nós temos o pulso aqui, que é um dos pulsos que ficam mais próximos do coração. Então, ele bate, né? Você sente ele bastante forte, tá? Então, ele está aqui dos dois lados, tanto do lado esquerdo como do lado direito, tá? Você vai tentar observar em um lado, tá? Da vítima. Vai aguardar aqui 5 segundos. Não sentiu nada, né? Não tem pulso. Então, imediatamente, né? Você vai partir para a ressuscitação cardiopulmonar dessa vítima, né? Manter, você vai funcionar como o coração dela até o socorro chegar, certo? A nossa rede é essa, tá? A rede amplamente divulgada mundialmente, tá? De atendimento a essa vítima para executar as manobras de ressuscitação. Então, nós temos, resumidamente, uma vítima não responsiva, né? Inconsciente, sem respiração, ou com uma respiração anormal, né? Fazendo um barulho, mas ela não está respirando, né? Ela está só fazendo um barulho, um chiado, mas o peito dela e o abdômen, né? A barriga não estão movimentando. Então, ela não está respirando. Você, primeiro ponto, né? Nunca tentar, né? Vamos dizer, ser o herói naquele momento, né? Ir lá e fazer as manobras e esqueceu de ligar para a SAMU, né? E aí, você vai ficar atendendo essa pessoa em casa até que ponto, né? Uma hora ela vai morrer, né? E o socorro não vai chegar, tá? Se você tiver com mais alguém que está socorrendo, fala para a pessoa ir ligar, né? Para a SAMU. Se não, você mesmo liga, explica o caso e volta para sua vítima, tá? Desfibrilador. Desfibrilador, né, que é aquele aparelho que dá o choque, né, na vítima para que ela volte, né, que o coração volte a bater. Infelizmente, esse aparelho não é uma realidade do nosso país, que deveria ser distribuído, né? Tem vários pontos aí comerciais, vários pontos públicos, na verdade, né? Nós deveríamos ter esse desfibrilador, mas não é uma realidade no nosso país. Então, a nossa manobra, a nossa ação vai ser com as compressões cardiotorácicas, né? Então, você vai funcionar como pulmão, como o coração daquela pessoa e o pulmão também, até o socorro chegar. Nós temos uma sequência clássica, né, para essa ressuscitação. Nós temos uma ordem de atendimento na emergência, né, que é clássica, que se refere ao ABCD, né, que se refere aí ao A, vias aéreas, ao B, respiração, C, a circulação, né, que se refere também ao coração, e o D, que é a desfibrilação, né, que é o desfibrilador automático. Para as paradas cardiorrespiratórias, nós vamos usar uma ordem um pouco invertida, né? Nós vamos começar pela circulação. Então, o que é mais importante? Manter o coração daquele indivíduo com o mínimo, né, de movimento. Então, você vai iniciar aí pelas compressões torácicas, tá? Olha aqui a posição na figura em que o indivíduo colocou entre a linha dos dois mamilos, né, aqui no meio do tórax mesmo, a sua região aqui hipotenar, essa região aqui da nossa mão, né, próximo do pulso, né, ele encaixou aqui, né, no meio do peito, com a outra mão, ele entrelaçou os dedos, né, para apoiar, esticou o cotovelo, certo? Estica o cotovelo, não pode deixar o cotovelo assim flexionado, é esticado mesmo, e você vai apoiar o seu corpo, né, o peso do seu corpo em cima da vítima, certo? Nesse movimento, né, você vai baixar aí por volta de 5 centímetros, tá? O tórax, né? Claro que a gente não tem essa ideia, essa medição, mas é uma força, né, considerável, colocando o seu peso. Baixou e volta, né? Volta à posição inicial. E aí já começa outra compressão, né? Você precisa fazer o movimento completo, né? Como está mostrando na imagem aqui abaixo à direita, de baixar esse osso aqui que nós temos, né, no meio, que é o externo, para comprimir o coração. Baixou, voltou. Quantas vezes você vai fazer isso? 100 a 120 vezes por minuto, é o que nós temos de recomendação mais atual, tá? Para esse momento.
Aqui um pequeno detalhe, a questão das crianças, né? Crianças, né, abaixo de 8 anos, fazer só com uma mão, tá? Não precisa entrelaçar a outra, a sua força vai estar só em um braço, colocando o peso do seu corpo. E em neonatos, né, recém-nascidos, aí só com 2 dedos, né? 2 dedos ou com os polegares, tá certo? O desfibrilador automático, né, que é um equipamento usado em hospital, mas que nós temos uma versão também para leigos, né? Que o próprio aparelho, ele identifica se aquela pessoa necessita da corrente elétrica e dá o choque, né? É um aparelho que poderia, né, trazer uma sobrevida, uma chance maior de vida, né, nos países se ele fosse amplamente distribuído e as pessoas fossem treinadas para utilizá-lo. Bom, aí, né, nós seguimos, voltamos para a ordem, voltamos para o A, né, nós temos as vias aéreas, tá? Muito importante, né, principalmente em vítimas de engasgo, vítimas de crise de epilepsia, certo? Muito importante fazer esse movimento aqui, não precisa abrir a boca, olhar dentro, não, tá? Essa parte aí fica a cargo já do atendimento hospitalar, certo? Então, nós chamamos de manobra de shift lift, tá? Que se refere à inclinação da cabeça e elevação do queixo, tá bom? A cabeça eleva e inclina o queixo da vítima, certo? Para que ela tenha uma passagem de ar melhor nas vias aéreas. A respiração, né? No caso, ela só pode ser realizada com uma máscara, né? Uma máscara específica, ou com ambu, né? Que é aquela bolsa que a gente fica sendo ali os pulmões externos do indivíduo. Claro que esses casos, né? Fica a cargo já do atendimento hospitalar, né? Porque não é, vamos dizer, de praxe, né? O socorrista leigo andar com esses instrumentos para realizar. Mas, se for o caso, se você tiver, né? No seu kit aí de primeiros socorros, é algo muito válido, tá? E aí você vai utilizar, se você tiver com mais alguém, você vai fazer aí 30 compressões, né? 30, e 2 ventilações, ou soprar, né? Ou um ambu, né? Apertando. E aí volta para as compressões, tá bom? Se você tiver sozinho, não tiver mais ninguém, foco nas compressões, tá? As compressões torácicas aí é o principal. Então, 100 a 100 vezes por minuto até o socorro chegar. Chegou lá nas 100 a 100 vezes por minuto, né? Continua, começa a contar de novo, contou 5 vezes, fez 5 ciclos, né? Para e aí vem checar o pulso aqui da vítima de novo. Não voltou, então bora repetir as compressões. Se voltou o pulso, então bora aguardar a emergência chegar, tá? Bom, esse pequeno resumo que eu tinha para vocês hoje, com esse foco, né, na parada cardiorrespiratória, que é uma questão importantíssima aí do APH, certo? Nos encontramos na próxima aula para fazer um resumo completo das unidades 1 e 2. Bons estudos a todos!